Você já se perguntou se Deus está falando com você agora mesmo? E se eu te dissesse que Ele usa os seus próprios pensamentos para sussurrar sua vontade, consolar sua alma e guiar seus passos? Sim, Ele fala. E talvez você só precise ajustar sua percepção para ouvir essa voz suave e poderosa que ecoa dentro do seu coração. Neste vídeo, vamos desvendar como Deus usa os nossos pensamentos para se comunicar conosco. Então, fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente a forma como você se relaciona com Deus. Desde o princípio, Deus sempre buscou uma conexão íntima com o ser humano. Ele caminhava com Adão no jardim do Éden, falava diretamente com Abraão e dava instruções claras a Moisés. Mas e hoje, vivemos em um mundo tão barulhento, tão cheio de distrações, que muitas vezes parece impossível ouvir a voz de Deus. No entanto, Ele nunca deixou de falar. Ele usa um canal que ninguém pode tirar de você, seus próprios pensamentos. A Bíblia nos revela que Deus não está distante. Em João 10:27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." A grande questão é: como podemos distinguir a voz de Deus em meio às inúmeras vozes que disputam nossa atenção? Primeiro, é importante entender que Deus fala de maneiras que trazem paz e clareza, nunca confusão ou desespero. Quando Ele planta um pensamento em sua mente, Ele carrega uma suavidade que só pode vir de um Pai amoroso. Talvez você esteja em dúvida sobre uma decisão importante e de repente surge um pensamento claro, alinhado com os princípios da Bíblia. Pode ser Deus falando com você, mas como saber com certeza? Aqui estão 3 passos fundamentais. 1. Conheça a palavra de Deus. Deus nunca vai contradizer o que Ele já revelou na Bíblia. É por isso que a leitura diária das Escrituras é tão importante. Quando você se alimenta da palavra, sua mente se afina com a vontade dEle. Você começa a discernir entre pensamentos que vêm de Deus e aqueles que são fruto de emoções ou influências externas. A Bíblia é a bússola que orienta cada passo da nossa jornada espiritual. Deus nunca se contradiz, e sua voz nunca nos levará a algo que vá contra os ensinamentos das Escrituras. Quando você mergulha na leitura da palavra, sua mente se renova e se alinha com a verdade divina. Além disso, a Bíblia é viva e eficaz. Cada vez que você lê um versículo, ele pode falar de maneira nova, aplicável ao momento que você está vivendo. Por exemplo, ao enfrentar uma decisão difícil, um texto pode surgir em sua mente como uma resposta clara de Deus. O hábito de estudar as Escrituras fortalece sua capacidade de discernir os pensamentos divinos dos seus próprios desejos ou de influências externas. 2. Cultive o silêncio. Vivemos correndo, ocupados, com o celular tocando, notificações piscando e pensamentos voando. Deus não compete com esse barulho. Ele espera que você encontre um momento de calma para ouvir sua voz. O Salmo 46:10 nos lembra: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Quando foi a última vez que você se aquietou e ouviu a Deus? O silêncio é uma prática rara, mas essencial para ouvir Deus. Vivemos em um mundo cheio de distrações, notificações constantes, compromissos intermináveis e uma mente sempre acelerada. Nesse cenário, Deus não compete pelo seu tempo ou atenção. Ele espera pacientemente por momentos em que você escolha aquietar seu coração. Quando você se retira para um lugar tranquilo e silencia sua alma, cria um espaço onde a voz de Deus pode ser ouvida com clareza. Praticar o silêncio é como sintonizar uma estação de rádio. Quanto mais você se aquieta, mais a frequência da voz divina se torna nítida. Experimente reservar alguns minutos do seu dia para simplesmente estar na presença de Deus, sem falar, apenas ouvindo. 3. Ore de forma intencional. Muitas vezes, falamos muito nas nossas orações e ouvimos pouco. Deus quer que você abra seu coração, mas também deseja que você o escute. Experimente terminar suas orações com um momento de silêncio, pedindo que Ele fale com você. A oração não é apenas um monólogo onde despejamos nossos pedidos diante de Deus. É uma conversa de mão dupla. Muitas vezes,
Estamos tão focados em falar que esquecemos de ouvir. Deus tem algo a dizer, mas é preciso dar espaço para Ele. Ao final da sua oração, reserve um momento de silêncio, pedindo que Ele fale ao seu coração. Seja paciente, pois nem sempre a resposta virá imediatamente. Às vezes, ela pode surgir como um pensamento claro durante o dia ou como um versículo que você lê mais tarde. Orar intencionalmente é também estar atento aos sinais que Deus dá em resposta às suas palavras. Não se trata apenas de pedir, mas de criar um diálogo contínuo com o Pai. 4. Avalie os frutos do pensamento. Um pensamento vindo de Deus sempre produzirá frutos positivos. Ele levará você a decisões baseadas no amor, na paz, na bondade e na verdade. Jesus nos ensinou em Mateus 7,16: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pergunte-se: esse pensamento me aproxima de Deus? Ele reflete os ensinamentos de Cristo? Se a resposta for sim, é um forte indicativo de que Deus está falando com você. Um pensamento vindo de Deus é como uma semente que, ao ser plantada, gera frutos que refletem o caráter divino. Esses frutos podem se manifestar de várias formas: uma atitude compassiva, uma decisão baseada na justiça, ou até mesmo uma palavra de encorajamento que edifica alguém. Quando avaliamos os frutos de um pensamento, estamos verificando se ele traz algo que alinha nossa vida à vontade de Deus. Por exemplo, se um pensamento conduz você a perdoar alguém ou a agir com generosidade, é provável que tenha vindo do Senhor. Por outro lado, pensamentos que geram ira, inveja ou orgulho nunca são provenientes dele. 5. Busque confirmação em oração. Mesmo quando um pensamento parece vir de Deus, é essencial buscar confirmação em oração. Peça que Ele mostre claramente sua vontade. Deus nunca se ofende quando pedimos mais clareza. Pelo contrário, Ele deseja que confiemos plenamente em Ele. Muitas vezes, durante esse processo, Ele reafirma sua mensagem de maneiras inesperadas e inconfundíveis. A oração é o espaço onde alinhamos nosso coração com o de Deus. Quando um pensamento se apresenta como uma possível orientação divina, o próximo passo é apresentá-lo a Ele em oração. Imagine-se perguntando: Senhor, foi o Senhor que colocou isso em minha mente. Confirme se este é o caminho que devo seguir. Em resposta, Deus pode usar situações cotidianas para reafirmar sua vontade, como uma passagem bíblica que você lê por acaso, uma palavra dita por outra pessoa ou um sentimento profundo de certeza. Orar também ajuda a silenciar vozes de dúvida e nos dá confiança para agir com base no que Ele nos revela. 6. Atente à paz interior. A voz de Deus nunca gera confusão, medo ou ansiedade. Em Colossenses 3,15, Paulo diz: que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Se, após refletir e orar, você sente uma paz interior sobre uma decisão ou pensamento, é um sinal de que Deus está guiando você. A paz interior é como uma bússola que aponta para o norte da vontade de Deus. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Pelo contrário, ela permanece mesmo em meio às tempestades da vida. Quando Deus fala, suas palavras trazem serenidade e confiança. Pense em um momento em que você estava prestes a tomar uma decisão difícil, mas sentiu uma tranquilidade inexplicável ao escolher o caminho certo. Essa é a paz que vem de Deus. Por outro lado, se um pensamento gera inquietação, insônia ou desespero, é importante questionar se realmente vem dele. Deus nunca opera no caos ou no desespero, mas sempre na harmonia e no equilíbrio. 7. Esteja alerta para a repetição de mensagens. Deus frequentemente usa a repetição para chamar nossa atenção. Você já percebeu que o mesmo tema aparece repetidamente em pregações, leituras bíblicas ou conversas com outras pessoas? Isso pode ser Deus reforçando uma mensagem. Não ignore esses sinais. Quando Deus quer falar algo muito importante, Ele repete. A repetição é uma forma de nos ajudar a captar aquilo que podemos ter ignorado ou não entendido. Talvez você leia um versículo que toca profundamente seu coração, e no mesmo dia ouça um sermão que aborda exatamente o mesmo tema. Esses momentos não são coincidências, são sinais divinos.
Preste atenção em como as mensagens se alinham e busque discernir o que Deus está enfatizando. É como um professor paciente que repete uma lição até que o aluno compreenda plenamente. Deus faz o mesmo conosco, sempre com amor e propósito. 8. Mantenha um coração grato e humilde. Ouvir a voz de Deus exige um coração disposto a obedecer e um espírito grato. Quando você busca a Deus com humildade, reconhecendo sua soberania, sua sensibilidade à sua voz aumenta. A gratidão abre portas para uma comunicação mais profunda com Ele, porque você passa a valorizar cada pequeno sinal de sua presença. A gratidão abre nossos olhos para ver as obras de Deus em nossa vida. Quando você adota uma postura de gratidão, reconhece que cada pensamento, cada inspiração e cada bênção vem dele. Isso fortalece sua sensibilidade espiritual e ajuda a evitar a arrogância, que pode nos levar a interpretar erroneamente os sinais de Deus. A humildade, por sua vez, é essencial para ouvir claramente a voz dele, pois nos coloca em uma posição de dependência total. Um coração grato e humilde está sempre disposto a aprender, a crescer e a obedecer aquilo que Deus revela, independentemente de quão simples ou grandioso seja. Esses passos, desenvolvidos com paciência e prática, transformam sua mente e coração em um solo fértil para ouvir e compreender a voz de Deus. Com o tempo, você perceberá que Ele fala de forma constante, guiando você em cada detalhe da sua vida. Talvez você esteja se perguntando, mas como posso ter certeza de que isso não é apenas a minha imaginação? A resposta está na paz que acompanha a voz de Deus. Quando Ele fala, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras, você sente uma tranquilidade que excede todo o entendimento, como está escrito em Filipenses 4:7. Lembre-se também que Deus usa outros meios para confirmar o que coloca em sua mente. Um versículo bíblico que salta aos seus olhos, uma mensagem em um culto, ou até mesmo o conselho de uma pessoa de confiança. Ele nunca deixa dúvida sobre sua vontade. Deus está falando com você neste exato momento. Ele usa seus pensamentos para orientar sua vida, para lhe mostrar o caminho certo, acima de tudo, para demonstrar o quanto Ele te ama. Não ignore essa voz. Não permita que o barulho do mundo te impeça de ouvir o que Ele tem a dizer. Agora, se este vídeo tocou seu coração, não esqueça de curtir e se inscrever no canal Chama do Versículo. Assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas. E tem mais. Não vá embora ainda. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele foi escolhido especialmente para você e vai aprofundar ainda mais sua conexão com Deus. Que Deus abençoe você grandemente. Até a próxima.